Bom, ontem a gente viu uma entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao portal UOL. E ele falou sobre vários assuntos, e eu vou destacar um ponto central para a gente debater. Entrevista muito longa, debater tudo que ele falou, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu quero que você observe que o governo e os governantes, eles têm uma característica em comum. Pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro. Escolhe o presidente. Eles têm uma característica em comum. Nada que está sob a responsabilidade deles é deles. Sempre tem alguém, quando não dá certo. Quando dá certo é deles. Então, por exemplo, o INSS. Estava uma lambança no INSS. Por incúria, descuido, escolha o adjetivo, o sinônimo, desleixo, tinha lá um tal de Carlos Lupe, que naquele jogo político distribui como quer, entregaram a Previdência para o Carlos Lupe. Aí deu uma roubança federal. Quem descobriu a roubança? Os aposentados, que começaram a reclamar. Saiu na imprensa, continuaram a reclamar na imprensa e tal. Aí a Polícia Federal entrou. O governo, portanto, foi pego de surpresa com uma lambança. Mas ao falar sobre o INSS, o presidente Lula disse que a Polícia Federal dele é que resolveu, entendeu? Na hora que apareceu o problema, não foi o governo dele que colaborou para o desastre e que gerou 6 bilhões de reais de pagamento do nosso dinheiro para repor o roubo praticado contra os aposentados e pensionistas por incúria governamental. Então, ele não dizer, olha, eu quero pedir desculpa pelo nosso desleixo. Não, eu quero dizer que a nossa Polícia Federal é que descobriu o roubo. Mas, pessoal, descobriu o roubo, a Polícia Federal, que não é dele, porque existia um roubo na gestão dele. Na gestão anterior, na que ele criou. Nem estou dizendo que o Lula tem relação com isso. Mas o fato é que não foi a Polícia Federal dele que resolveu o problema. Foi o administrador que ele escolheu, que criou ou ajudou a manter o problema inflado. Assim como as filas do INSS que ele não resolve, ele, governo dele. As falhas do sistema do INSS que a gente está denunciando aqui. A dívida pública que só aumenta. O déficit que a gente não consegue resolver. As obras inacabadas. O PAC, que tem mais obra lançada do que obra concluída. Vai pegando. O programa Voa Brasil, que deveria ter 3 milhões, essa era a promessa no lançamento, aquela coisa bonita, 3 milhões de bilhetes por ano, voaram 50 mil, ou seja, um fracasso retumbante. Então, isso não é problema do presidente. O presidente é solução sempre que qualquer órgão que ele entenda que possa ser do governo se mexeu para resolver. Mas mesmo que seja alguma coisa que aconteceu de errado no Palácio do Planalto, é dos outros com quem ele conversou, para quem ele pediu para mudar. Então, nunca o presidente está errado. Não é o Lula, hein? Nunca o presidente está errado. Sempre o presidente está certo. Bom, o tema que eu destaquei para falar sobre esse assunto envolve um pouco disso, dessa curiosidade, porque fala do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula falou isso sobre o Supremo Tribunal Federal. Entre outras coisas que ele falou do Supremo, teve esse trecho que a gente separou. Eu acho que tudo precisa mudar. E nada, sabe, está livre de mudança. Durante a campanha do Haddad para presidente da República em 2018, no programa do Haddad estava a questão do mandato para a Suprema Corte. Eu acho que nós vamos discutir isso, porque também não é justo uma pessoa entrar com 35 anos e ficar até 75, ou seja, não é justo. É muito tempo, então eu acho que pode ter um mandato. Mas isso é um processo a ser discutido com o Congresso Nacional que não tem nada a ver com o que aconteceu no 8 de janeiro ou com o julgamento do 8 de janeiro. 8 de janeiro, o julgamento foi a maior lição de que as instituições têm respeitabilidade nesse país, porque nem a pressão do presidente Trump fez com que, sabe, a Suprema Corte mudasse de posição. Isso é um valor incomensurável para um país democrático. As instituições têm que ser fortes para poder manter a democracia. Então,
nós estamos conscientes de que, sabe, em algum momento vai aparecer projeto de mudança, já deve ter projeto de mudança lá. Não é o Castelo Branco, não sei se você lembra, quando ele tomou posse, tinha 11, ele mudou para 16. Aí o pessoal reclamou e tirou 5 que ele queria tirar e deixou os outros que ele colocou. Ou seja, ele mudou sem violência. Eu não acho que é isso que muda. Eu acho que nós temos que ter critério para escolher as pessoas, sabe, que tenha mais solidez de conhecimento jurídico, de cumprimento da Constituição. Bom, veja que o presidente falou sobre um assunto que é a composição do Supremo Tribunal Federal, tem um pedaço que tem a ver com ele, que é escolher bem os nomes. E tem um pedaço que não tem a ver com ele, e que é uma decisão que o país deve tomar, se deve ter mandato, se não deve ter mandato, o Supremo Tribunal Federal. Quando ele diz que não é justo alguém entrar com 35 anos e sair com 75, só entra com 35 anos se o presidente da República indicar um cara com 35 anos. Se indicar um cara com 55, ele não vai ficar dos 35 aos 75, vai ficar 20 anos. Se indicar um cara com 65, ele vai ficar 10. Se indicar um cara com 70, ele vai ficar 5. Então, escolher um cara de 35 anos é uma decisão do presidente da República e do Senado Federal. O Senado Federal quer indicar, quer sabatinar e aprovar um cara com esse perfil, dá nisso. Agora, o interessante é discutir esse assunto, é importante, para a gente ver como isso não tem nenhum significado prático para o progresso nacional. Nenhum significado prático. Então veja o seguinte, dos 20 países mais ricos do mundo, vamos tirar 4, porque eles não constituem uma democracia, né? Não vamos falar da China, não vamos falar da Arábia Saudita, não vamos falar da Turquia, não vamos falar da Rússia. Vamos pegar 16, só para 16 países democráticos. Desses, 8 têm Supremo Tribunal Federal com mandato fixo. E 8 têm ministros, não chama ministros, juízes da Suprema Corte escolhidos de forma ou vitalícia ou do jeito brasileiro, com idade limite. 8-8. Então não tem fórmula. Estados Unidos, Brasil, Canadá, Austrália, Japão, Índia, Reino Unido e Holanda escolhem os juízes com um certo critério e eles ficam até a idade limite. Tem lugar que é 70, tem lugar que é 75, nos Estados Unidos é para sempre, enquanto o sujeito bater bem. Pequenas diferenças, mas são 8 países semelhantes ao Brasil e 8 com mandato fixo. Se a gente quiser discutir as 20 maiores economias por outro corte, você vai descobrir que tem 5 países presidencialistas só. Então vamos fazer parlamentarismo para resolver, sabe? São fantasias, sempre a ideia de que vamos mudar porque daí vai ficar melhor. Vamos fazer direito, porque daí vai ficar melhor. A gente não faz direito. Esse aqui é o negócio. Então você pega as 16 democracias, 11 são parlamentaristas, dessas, 6 têm Supremo sem mandato. Você pega os 5 países presidencialistas, 2 têm mandato, 2 não têm, e 1 é meio híbrido, que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul entra como um Supremo com mandato, mas eles vão sendo renovados. É 6 anos e eles ficam sendo renovados. Então, na prática, não é, mas para a gente ser rigoroso, é. Por isso que dá 8 vitalícios, ou com idade limite, e não 9. Seria injusto colocar a Coreia do Sul nessa conta. Agora, o modelo de escolha dos ministros varia muito. Varia muito. Mesmo quando tem idade limite, quando entra... Varia. O único país que tem um modelo exatamente igual ao nosso é o americano. Mas, por exemplo, na Holanda, que tem idade limite, não tem mandato, o governo nomeia a partir de uma lista do Congresso. É uma solução holandesa. No Reino Unido, antes de falar do Reino Unido, na Itália, 1/3 dos juízes são indicados pelo parlamento, 1/3 pelos tribunais superiores, 1/3 pelo presidente da República. Funciona lá, desse jeito. Nós vamos importar esse modelo? Não, a Itália é assim. Tá, e daí que na Itália é assim? Na Índia não é. Na Índia tem um colegiado formado pelo presidente da corte, no caso seria o Edson Fachin indiano, os 4 juízes com mais tempo de casa na Suprema Corte, aqui seriam o Gilmar, a Carmen Lúcia, o Dias Toffoli e o Luiz Fux,
Eles se reuniriam, indicariam um nome, o presidente ia escolher e o parlamento não ia votar. Você quer assim? O que você acha? Funciona lá na Índia. Funciona. Você quer adotar esse modelo? Vai fazer que diferença? Estou citando alguns exemplos. Agora, olha o dado curioso. Esses modelos funcionam há muito tempo. A Índia funciona desde 98, porque eles fizeram mudanças ali, mas na França o modelo funciona desde 58, na Itália desde os anos 60, na Espanha desde 1978, no Canadá desde o século XIX, na Austrália desde 1903, no Japão desde 1947, na Suíça desde o século XIX, nos Estados Unidos desde sempre, desde o século XVIII. Sabe quantos países tinham juízes com um mandato fixo, como propõe o presidente, como propunha o Fernando Haddad, para resolver um problema que não existe, e adotaram o modelo vitalício, ou o contrário, quantos tinham o modelo vitalício / idade limite, que é o caso brasileiro, e adotaram o modelo com mandato? Nenhum. Nenhum país fez isso. Nenhum país pegou um modelo e adotou outro. Porque talvez, e é legal a gente ver a experiência de 16 democracias, por que diabos a gente vai meter a mão num negócio que não muda o problema central? Não muda o problema central. Já houve, hein? Estados Unidos, Índia e Canadá fizeram o que o Brasil fez. Não pela motivação. No governo Castelo Branco, como citou o presidente, que aumentou o número de ministros, de juízes da Suprema Corte, que aliás no Brasil já foi 15, depois foi 11. E aí o Castelo aumentou. E aumentaram para poder depois tirar os que eles não queriam que tivesse antes. Venezuela fez isso direto. Já aconteceu. Isso de aumentar, diminuir. Os Estados Unidos já teve 10, já teve 7, já teve 9. Tem Suprema Corte no mundo que tem 7, tem Suprema Corte que tem 2 dúzias. Né? Não é solução. Agora, ao apontar o dedo para onde o problema não está, o presidente Lula não discute aquilo que é o problema central, que é a baixa qualidade do processo de seleção dos juízes da Suprema Corte. Eu pulei o Reino Unido, falei que ia falar depois do Reino Unido. No Reino Unido, por exemplo, que é um modelo que funciona lá, tem uma comissão independente. Essa comissão independente entrevista os candidatos, recebe currículos, avalia o mérito jurídico, a reputação, a independência, a experiência constitucional do cara, né? Lidar com a Constituição, capacidade institucional, e indica. Aí o primeiro-ministro aconselha o rei vai lá e nomeia e não tem voto político, não tem coisa nenhuma. Funciona lá assim. O modelo indiano que eu descrevi é um modelo corporativista pra caramba. Imagina, junta os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, o Gilmar deles, a Carmen Lúcia deles, o Dias Toffoli deles, o Fux deles, e eles falam esse nome aqui, que tal? E o que você acha disso? Você já imaginou um modelo assim? Que se autoalimenta? Então a gente tem um modelo muito interessante, onde 2 poderes escolhem os integrantes do terceiro poder. Só que a legislação brasileira, que pede que seja um brasileiro, notável saber jurídico, reputação ilibada, é a mais aberta de todas as democracias. Nenhum outro país é tão aberto, com limite ou sem limite, com mandato ou sem mandato. Pouco importa. Que diferença faz se você vai deixar o Dias Toffoli lá 10 anos, 8 anos, ou 3 anos, ou 3 dias, ou 30 anos? O fato é, o crivo, a régua tem que ser alta. O presidente da República tem mandato. E você pode ter presidente bom e presidente ruim. Também a gente poderia discutir, o presidente poderia ter discutido, das democracias brasileiras, quantas permitem esse modelo brasileiro. O presidente fica 2 anos, 2 mandatos, sai e pode disputar mais 2 mandatos, e depois sai e pode disputar mais 2 mandatos também. O Lula pode ficar 4 mandatos, pela idade dele. Mas se fosse mais novo, de repente poderia ter 6 mandatos. Você não vai achar. Em muitos casos, não. Estados Unidos, 2 mandatos. Por que ele não discutiu isso, né? Uma reeleição ou nenhuma reeleição? No México não tem reeleição.
Por que ele não discutiu isso? Não foi discutir a idade, limite, mandato para o Supremo Tribunal Federal. Não tem a menor importância isso. Importante é a gente discutir a experiência que o candidato tem como juiz, como promotor, como advogado, como professor. Tem que discutir a produção acadêmica dele. Não precisa ter produção acadêmica. Ah, não, isso é irrelevante. Como é que foi a atuação dele como advogado em tribunais superiores, a experiência dele como constitucionalista. Então, o fato de ter 35 anos, o Senado pode entender que isso não deveria ser aceito. Não aceita um cara com 35 anos, porque ninguém com 35 anos tem mais do que... Não pode ter 15 anos de experiência em tribunal, por exemplo. Não vai ter um cara que se formou e que aos 35 anos tem 15 anos de experiência, por exemplo, advogando em tribunal superior. Não tem, não vai ter, porque o cara não vai se formar com 20. Ah, o cara se forma com 25 e tem 15 anos. Bom, então no mínimo ele vai ter 40 anos. E não 35. Ah, mas a lei fala 35. Tudo bem, a lei fala pelo menos 35. Vai lá e acha alguém com experiência. Aí você pega as indicações do Lula. Por que ele está falando isso? Quem que indicou o Dias Toffoli? Quem que indicou o Dias Toffoli? Foi o José Sarney? Foi o Itamar Franco? Foi o Michel Temer? Quem indicou? Então, quando você pega o perfil dos juízes da Suprema Corte Brasileira, eles são responsabilidade partilhada. Presidente da República e Senado Federal. Com mandato ou sem mandato, você não pode abrir mão dos critérios de excelência. Não pode abrir mão dos critérios de excelência. Você não pode pegar um time de segunda linha da Série B, botar a camisa amarela e dizer que é a seleção brasileira. Mas se fizer isso, vai ser a seleção brasileira. Se o Ancelotti chamar todos os jogadores só de Série B, pode fazer isso? Ele pode, não tem nenhuma regra. Mas ele não faz isso. Mas digamos que fizesse, a gente ia tomar um pau. Escolhendo bem, já tomamos 7-1. Por que a gente não ia tomar um pau? Né? Então, quando você pega a discussão presidencial nessa entrevista, olha, o Haddad sugeriu que tivesse mandato e tal, é muito doido. Realmente é apontar o dedo para onde não tem problema, em vez de olhar para onde estão os problemas. Fetiches governamentais, políticos. A ideia do parlamentarismo é uma dessas. Seria muito melhor se tivesse parlamentarismo. Tudo bem, vai ter parlamentarismo e não vai ter Hugo Mota, Arthur Lira, Davi Alcolumbre. Como é que é? Quando você põe parlamentarismo, os empresários que vivem falando que a política tem que melhorar vão ser todos candidatos? As estrelas da academia nacional brasileira vão ser todos candidatos? O nível dos deputados e dos senadores vai mudar? Eles não vão aprovar trens da alegria como aprovaram, porque é parlamentarismo, aí você cai o gabinete, não cai o gabinete, ou dá mais estabilidade para a democracia. Que besteira. Besteira. Tudo é besteira. O que a gente tem que fazer é repetição e tradição. E não mudança, 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 o tempo inteiro mudança, mudança. As regras têm que ser estáveis. Deixa o Supremo como está. E escolhe direito, pô. A composição do Supremo, escolhe direito. Escolhe juiz ruim e bota a culpa na regra. Caramba, quem é que está praticando a regra? O presidente da República. Ele acabou de indicar o Jorge Messias. O Jorge Messias se encaixa nos critérios que o presidente entende que são os critérios da excelência. O Senado também entende que são os critérios da excelência. Então bota o cara lá e não reclama. Agora, bota o juiz para depois ficar falando mal dele. Aceita o currículo do juiz, que não é dos mais admiráveis, para daí depois reclamar daquele cara que você escolheu, o senador, presidente, eles é que escolheram. Então, aí, e com o mandato não muda nada. Ah, não, o ruim fica menos tempo. Pô, mas é esse o nosso critério? Quer dizer, então nós vamos escolher maus juízes. Juízes incompetentes. Nós não podemos escolher juízes competentes?
Nos Estados Unidos, essa é uma discussão séria e eles fazem isso desde o século XVIII. Aí tem os caras bons, os caras ruins. Você vai olhar aonde estudaram os juízes da Suprema Corte Americana, a esmagadora maioria estudou em Harvard. Aí você vai ter um Yale, você bota Harvard e Yale, já vai chegar a 50% dos juízes da história da Suprema Corte Americana. Aí você vai dizer assim, mas isso tem um problema de representatividade, porque não tem o cara da universidade inclusiva, do não sei das quantas, porque, olha, temos que diversificar, nós temos que ter representantes de todas as nossas regiões, porque as regiões... Porque ridículo. Nós temos que ter os melhores nomes para compor o único tribunal que decide aquilo que deve acontecer e não deve acontecer no país. Nós temos que ter os melhores. Se todos saírem da mesma universidade, que seja. Se todos saírem do mesmo estado, que seja. Claro que não vão sair todos do mesmo estado. Claro que não vão sair todos da mesma universidade. A nossa realidade é diferente da realidade americana. Mas essa ideia de nós já temos 3 desse lugar, agora nós temos que ter 2 daquele lugar. Nós já temos 2 com essa característica, agora nós temos que ter 1 daquela característica. Temos tantos disso, temos que ter tanto daquilo. O que é isso? O que é isso? Não estamos compondo, escolhendo os integrantes para uma festa. E fica o presidente da República falando o que falou. Como se este fosse o problema brasileiro. O INSS não é, o rolo no Supremo Tribunal Federal que a gente tem agora é resultado das escolhas governamentais. E tem uma série de coisas para o presidente faxinar. Faxine os nomes. Senado, faxine os nomes também. Faça uma triagem e esquece esse negócio de mandato. O que você vai mexer no mandato? Mexe no mandato do presidente da República. Comece o presidente falando, olha, realmente esse negócio de reeleição e eu disputar 1, 2, 3, 4 mandatos, realmente não dá. Tudo pode mudar, como disse o presidente. Começa mudando ele. Não, tem que mudar o Supremo Tribunal Federal. Realmente apontar o dedo tem a ver com o que eu comecei. Nada é problema do presidente. Nada. Se tem um problema com o filho dele, é o filho dele, mas não é ele. Se tem um problema com o INSS, é o INSS, mas não é dele. Agora, o Supremo é um problema que ele quer resolver também. Quer dizer, é um exagero. Eu não sei se você concorda, se você discorda. Essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Se quiser falar sobre isso, 11 999 592 100.